bom dia, tudo bem com você, sexto ano? Apostila na mão, vamos retomar o conteúdo. Na última aula, ali no dia 15, nós havíamos trabalhado sobre o uso das aspas. Nós tínhamos terminado com a questão da galinha lá que fazia pir, pir, pir. Lembram da galinha caipira? Então, a gente até brincou bastante com a história da galinha. E nós já tínhamos falado quando nós usamos as aspas. Quando nós vamos tirar uma citação do livro, vou copiar exatamente o que o autor colocou. Quando eu vou falar o que foi dito por alguém, por isso nós sempre vemos os jornalistas, abre aspas, o que a pessoa falou, para marcar nomes de livros, revistas, alguns textos, para o uso da gíria, quando nós usamos expressões que são gírias, expressões que são ironias, e também para algumas palavras que não são portuguesas, que são de outra língua, e dentro de um texto elas vão ter aspas. Então, o assunto que nós temos que rever agora são as aspas, o uso das aspas, e que ele é muito fácil. E muitas vezes ele é usado no texto para substituir a fala, ao invés de nós colocarmos lá parágrafo, travessão e a fala, nós podemos colocar na sequência do texto as aspas. Então, um dos assuntos são as aspas. Nós tínhamos visto um pouquinho antes de nós termos que dar essa paradinha, uso das aspas. Vocês farão essa atividade. Na sequência, vocês vão fazer a atividade 14, que é reescrever o texto no caderno, pontuando corretamente e usando principalmente os 2 pontos, travessão e aspas, quando for necessário cada uma. Aí vocês fazem no caderno e depois vocês enviam para a professora, pode ser mesmo pela Senec Digital, para a professora conferir. Na sequência, nós vamos deixar algumas páginas e vamos para a página 58. Vocês vão fazer como está marcado lá no roteiro. A 58, a 59, a 60, a 61 e a 62. O que vai ser trabalhado nesses exercícios? Além do uso das aspas que nós já trabalhamos, vocês também vão ter aqui um outro assunto que nós já tínhamos trabalhado, que é o sentido das palavras. Lembram-se? As palavras podem ter 2 sentidos. Elas podem ter o sentido conotativo e elas podem ter o outro sentido, que é o denotativo. Lembram-se? Esse assunto está lá na página 46 da apostila. Então, o conotativo é o sentido figurado. É aquele que nós usamos para representar um sentido figurado diferente. Então, eu digo assim, aquele homem tem um coração de pedra. Eu quero dizer que aquele homem é mau, é ruim. Aquele homem tem um coração de ouro. Eu quero dizer que ele é muito bom, que ele é bondoso. E quando eu falo, o homem está com um problema sério de coração, eu estou me referindo ao sentido denotativo, que é o sentido real da palavra, que se você for procurar no dicionário, você vai ver lá que coração é um órgão do corpo humano, tarará, tarará, tarará. Então, nessas atividades, vocês vão trabalhar com o uso das aspas e do sentido conotativo e denotativo. Agora, na sequência, o que vocês terão? Depois dessas atividades, vocês terão um textinho que chama Vida Nova. É um textinho que fala de um menino de 10 anos, que é órfão, mora numa aldeia, e que ele foi amadurecendo, crescendo e começou a ter a sua opinião sobre algumas coisas que já eram formalidades, que já eram combinados daquele grupo de pessoas daquela aldeia. Vocês lerão esse texto e depois vocês farão as atividades que são referentes à interpretação. Atividade 1, 2, 3, 4. Na sequência, página 65 ainda até a 67, vocês terão um assunto novo, mas é um assunto muito fácil, que é o uso das palavras mas e mais. Aonde que às vezes vocês se confundem? Quando vocês estão produzindo um texto e vocês invertem o sentido dessas palavras.
Então, vamos dar uma estudadinha aqui para ficar claro para vocês. Porém, é algo muito simples. Então, vejam aqui, ó. Nós temos a palavra mas, nós temos a palavra mais, e nós temos ainda, que a apostila não traz, mas eu vou passar para vocês, o mas com acento, certo? Temos essas três. Vejam, quando nós vamos usar a palavra mas, eu fiz etiquetinhas para ficar mais simples para vocês compreenderem, já que a aula aqui é um pouquinho diferente. Essa palavrinha mas, ela tem o sentido de oposição. E você tem uma dicasinha, você pode trocar ela sempre pelo porém. Quando você troca mas por porém, pode ser também todavia, mas nós não fazemos muito uso de todavia, você vai ter o mesmo sentido na frase. Olhem o exemplo aqui, ó. Ela queria viajar, mas não conseguiu tirar férias. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ela tinha um desejo, mas que por outro motivo não pôde realizar. É a oposição. Também poderia ser dito, ela queria viajar, porém não conseguiu tirar férias. Muito fácil. Mas, esse mais é aquele que lembra lá da matemática, adição. Esse mais, ele é o contrário de menos. Ele indica quantidade e ele é o contrário de menos. Então, é bem o mais da matemática, onde vocês trabalham bastante com a professora de matemática. Aqui, o exemplo também fica bem simples, ó. Vamos lá, tirar a etiquetinha. Ela queria ganhar mais prêmios. Se eu disser ela queria ganhar menos prêmios, ele substitui. Então, nesse sentido aqui, você usa mais. E a apostila de vocês não traz, mas eu vou complementar. Tem o mas, que leva acento, que é o contrário de maus. Se eu digo que os homens são maus, as mulheres são más. Então, aqui, essa palavra é feminino de maus. Um exemplo, elas são más, e é sempre com acento, completamente diferente desse primeiro mas aqui, que é o mas que indica oposição. Então, vocês terão ali algumas atividades para trabalhar o mas e o mais. Esse mas com acento nem tem, a professora vai estar passando para vocês saberem da existência dele. Onde vocês vão ter que corrigir as frases, quando elas estiverem com a palavra errada, e completar corretamente. Então, por hoje, essa é a nossa aula. Complementando essas atividades da apostila, vocês vão ter lá no anexo o gabarito com as respostas e vão ter mais uma folhinha de atividades. Essa folhinha de atividades vocês podem fazer de duas maneiras. Vocês podem imprimi-la, resolvê-la e colá-la no caderno, ou vocês podem copiá-la, pegar, né, e copiar no seu caderno as atividades e resolver. Fica livre para o que vocês acharem melhor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e logo nós nos veremos. Um beijão bem grande e até!